Você está assistindo ao podcast Cabergs. Neste dia 31 de maio, tem podcast especial sobre tabagismo. Vem junto! Ana, conta pra gente como funciona o programa de prevenção e tratamento do tabagismo da Cabergs. Bom, o programa de prevenção e tratamento do tabagismo, ele é voltado para todos os nossos beneficiários, tá? Titulares e dependentes. Então, os nossos beneficiários, eles realizam um contato prévio com a Cabergs através da equipe de gerência de prevenção e promoção da saúde, onde a gente faz uma breve explicação do programa, enfim. A gente encaminha um termo de adesão e compromisso, onde ali ele tem alguns pactos que a gente faz, né, com o beneficiário, porque é um tratamento longo, é um tratamento de 12 meses, e nesse período de 12 meses, ele vai seguir acompanhado por uma equipe multiprofissional, tá? Além de todo esse acompanhamento, porque tem assim, síndromes de abstinência, tem interação medicamentosa. A gente às vezes acha que abandonar o vício é muito fácil. E não é tão fácil assim para a grande maioria dos fumantes, tá? Eles fumam há muito tempo e precisam realmente de uma ajuda. Tanto de equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, nutricionista, muitas vezes psicólogo, psiquiatra, farmacêutico. Então a gente faz uma análise, a gente vai acompanhando esse beneficiário para ver o que ele realmente precisa. Além desse acompanhamento, então, com essa equipe, a gente também fornece subsídio para algumas medicações específicas para abandono do tabaco, né? Então, o beneficiário, ele assina esse termo de adesão e compromisso, é encaminhado para uma consulta médica, o médico faz uma avaliação completa dele, sabe? Porque muitos podem iniciar o tratamento, vamos dizer assim, cognitivo-comportamental, que é o que a gente chama, sem precisar de medicação, e outros a gente vai ter que incluir a medicação no tratamento. Então, sempre acompanhado do médico, fazendo consultas regulares e a equipe multiprofissional fazendo contatos esporádicos, tá? Seja por uma ligação de telefone, seja por WhatsApp, porque a gente precisa, em alguns momentos, eles precisam até fazer uma troca de informação com profissionais para poder alinhar o tratamento, para poder conduzir da melhor maneira possível. Eu ia perguntar justamente isso, como é esse acompanhamento na prática, né? São encontros regulares, a Cabergs tem também um teleatendimento. Como que funciona isso junto ao programa? Na verdade, assim, o programa, ele tem o subsídio para medicação, a gente tem grupos de apoio para aqueles, vamos dizer assim, tabagistas que precisam, né? Tem alguns que precisam de grupo de apoio. Então, geralmente, num ano, a gente abre de 4 a 5 grupos de apoio, limitado a 10 pessoas, para que o profissional que conduza aquele grupo ali, ele consiga dar a atenção efetiva e necessária para aquela pessoa, né? Esse grupo tem 6 encontros. Neste momento, a gente está fazendo os encontros online, né? E nesses grupos a gente tem a inserção da enfermeira, com uma fala específica, da nutricionista, do farmacêutico. A gente também chama psicólogos da rede credenciada também para poder falar, né? Que alguns precisam de um apoio mais psicológico e algumas vezes o médico também participa desse grupo, tá? Além desse grupo, porque a pessoa ela pode escolher se quer fazer o grupo de apoio ou não, tá? Independente se ela escolheu ou não, ela vai ser acompanhada pela nossa equipe de enfermagem que faz o telemonitoramento em saúde, tá? Então, dependendo, vamos dizer assim, do grau de necessidade que aquela pessoa tem do cigarro, da nicotina, ela vai receber contatos por telefone. Às vezes, um contato por mês, um contato a cada 3 meses ou um contato a cada 4 meses. Tudo isso vai sendo avaliado pela enfermeira, né, em entrevistas e tudo, para ver como que ele precisa realmente desse acompanhamento. É claro que às vezes a pessoa ela não tem aquela necessidade tão grande do tabaco, da nicotina, mas às vezes acontece alguma coisa também na vida pessoal ou profissional que pode abalar o tratamento e o acompanhamento que a gente está fazendo. É uma coisa muito complexa e muito maior do que as pessoas podem imaginar, sabe? Algum trauma, estresse, mudanças na vida, e aí a pessoa se socorre do tabaco. Exatamente. Novamente. O tabagismo, ele é um comportamento, na verdade, aprendido, né? Ninguém nasce sabendo fumar, então ele é um comportamento aprendido e ele acaba se tornando um vício psicológico, físico e comportamental propriamente dito.
né? Então, dependendo da situação até que ele está passando, a gente sabe que ele vai precisar de um apoio maior, que ele vai precisar daqui a pouco de, vamos dizer assim, de contatos motivacionais, né? Aí a gente faz as inserção também pelo WhatsApp, a gente encaminha e-mail, né? Aí a gente faz a ligação telefônica. É claro que tudo também fazendo a avaliação de como é a vida, né? Como que é a rotina dessa pessoa. Porque talvez eu possa atender o telefone, mas vai ter dia que eu também não vou conseguir. Então, a gente sempre faz um estudo daquela pessoa de qual vai ser a melhor maneira de fazer o contato com ela. A gente não deixa essa pessoa sozinha. Sim, isso que é o mais importante. Dá pra ver que é um atendimento bem personalizado. Exato, né? exato. E quais são as queixas mais comuns das pessoas sobre as dificuldades para abandonar o tabaco? A gente sabe que a gente ouve histórias, né? Eu particularmente nunca fumei, mas a gente ouve histórias de pessoas que acordam no meio da noite para fumar. Essa questão da ansiedade, qualquer mudança na rotina, volta o desejo, a vontade de fumar. O que as pessoas mais relatam, assim? A gente tem um teste que a gente faz sempre antes da pessoa assinar o termo de adesão e compromisso para a gente verificar o grau de dependência dela ao tabagismo, tá? E o maior grau, assim, de dependência é aquela pessoa ou que acorda no meio da noite para fumar, ou que ela, quando ela acorda, a primeira coisa que ela faz, às vezes até mesmo assim, antes de fazer sua higiene, sabe, de manhã, ou até mesmo antes de tomar um cafezinho, ela sente cigarro. Sabe? E aí as queixas são as mais variadas possíveis. A primeira delas é assim, ó, eu comecei a fumar porque os meus amigos fumavam, né? A grande maioria das pessoas iniciaram o vício no tabaco ainda na adolescência, tá? Isso a Organização Mundial de Saúde até considera o tabagismo como uma doença pediátrica, né? A gente inicia ali na adolescência. E aí, como é só numa rodinha, às vezes, com os amigos e tudo, a nicotina, que faz, é a substância, vamos dizer assim, responsável pela nossa dependência. E aí, são as mais diversas. Hoje eu tô num trabalho que me solicita muito, que me estressa muito, eu tenho muita reunião, é muita meta. E aí, o momento que eu consigo relaxar é quando eu tô fumando um cigarro. Por quê? Quando você vai fumar um cigarro, ainda mais nos dias de hoje, por exemplo, assim, as leis federais impedem que as pessoas fumem no transporte público, né, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, a pessoa ela tem que sair muitas vezes do seu ambiente para poder fumar. Então, aquele momento ali é o momento dela, sabe? Que ela, naquele momento que ela tá fumando cigarro, ela tá pensando só nela, aquilo ali é só dele. E, realmente, a nicotina, quando ela encontra os receptores cerebrais e tudo, ela dá uma sensação de relaxamento muito grande no organismo. Então é isso que as pessoas estressadas, chateadas, elas procuram, sabe, no tabagismo. Muitas pessoas também, parei de fumar durante 10 anos, eu tive uma situação de doença na família, voltei a fumar. É aquela coisa, é o relaxamento, é aquele momento dela, é o egoísmo mesmo, sabe, aquele momento que ela pensa só nela. Então são várias as queixas, sabe? É importante desmistificar isso, né, dizer que não é bom. Bom, traz um certo prazer, alívio, uma sensação que naquele momento ela dá uma recompensa. O foco é o preço disso, né, Ana? Acho que é isso que tem que focar. Exatamente. Assim, a gente precisa pensar assim, ó. Se a gente for parar para pensar, quanto tempo durante o meu dia eu dedico ao cigarro e o que eu poderia estar fazendo com esse tempo, tá? Por exemplo, assim, ó, fumar um cigarro leva aí entre 3 e 5 minutos. Tá? Isso aí eu tô pensando só realmente ali na pessoa com cigarro. Não tô nem considerando que às vezes ela tem que descer 11 andares, sabe? Que ela se desvencilhar do local onde ela está. E aí vamos pensar numa pessoa que fuma o quê? 20 cigarros por dia? Quanto tempo daquele dia ela dedicou ao cigarro? O que ela poderia estar fazendo? Poderia colocar uma atividade física no lugar? Ela poderia estar com tempo de qualidade com o filho, com a esposa, com a família? Poderia estar aprendendo uma coisa nova? Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer quando ela quer largar o vício, e por acompanhar as pessoas e ter familiares fumantes, eu sei o quanto é difícil para eles, né? Mais uma vez, o tabagismo, ele é considerado uma doença crônica, ele a dependência dele é muito similar a álcool, a cocaína e demais drogas. Às vezes a gente não tem essa noção, né? E a gente acompanha, dependência química é muito difícil da gente se desvencilhar, a pessoa precisa daquilo, mas a primeira coisa ela precisa parar e precisa focar. Esse é o meu momento de parar de fumar, então eu vou realmente focar. E o que eu quero? Né? Então ela sempre precisa ter, muitas das vezes a gente precisa ter uma bengala, vamos dizer assim. Eu quero um tempo de qualidade maior com o meu filho,
Eu não quero mais sentir aquele cheiro impregnado na minha roupa, eu quero uma saúde de qualidade, né? Porque muitos fumantes, eles por não sentir nada, eles acham que aquilo ali não está fazendo mal para a saúde dele. E quando eles vão descobrir o nível de alguma doença, ela está muito grave, né? A gente não consegue descobrir em estágio inicial. Então ele precisa focar, ele precisa parar e ter essa noção. Fumar é uma doença e eu preciso tratar essa doença para não desencadear outras doenças, né? Que são várias que estão por trás do tabagismo. E os beneficiários que já desenvolveram ou ouvindo agora, né, a nossa conversa, despertaram para isso, o que eles precisam fazer? Qual é o primeiro passo agora? Procurar a Cabergs? Quais são os canais para dar início a esse tratamento? Na verdade, assim, o fumante ele precisa ter consciência de que ele quer realmente parar de fumar e isso tem que partir dele, tá? Nos meus anos aí de acompanhamento, quando às vezes a gente coloca assim, eu quero parar de fumar porque o meu filho me pediu, ou porque a minha esposa me pediu. Sempre quando se pensa num terceiro, é claro que isso é um gatilho muito positivo, tá? Mas o fumante, ele tem que ter essa decisão, essa decisão tem que partir dele. Decidiu que é o teu momento, que você não quer mais isso para sua vida, faz um contato com a Cabergs através do nosso central de 0800, que é pelo 0800 051 2142. Ou então pode mandar também um e-mail diretamente para a Gerência de Prevenção e Promoção da Saúde, que é o Prevencal, de prevenção, né, sem o cedilha e sem o tio, @cabergs.org.br. A nossa equipe, assim que a gente receber esse e-mail, vai fazer um contato com esse beneficiário, vai querer saber também um pouquinho da história dele para ver como que a gente pode, o que a gente pode fazer a partir daquele momento, tá? Perfeito, Ana. Obrigado, viu, por trocar essa ideia com a gente. Fica o recado, então, para os beneficiários da Cabergs. Qualquer dúvida pode entrar em contato e principalmente, né, Ana, tome essa decisão, venha genuinamente buscar esse tratamento que a Cabergs está à disposição, é isso? Exatamente, eu que agradeço aí a oportunidade de poder falar desse nosso programa, que muitos ainda não sabem e que a gente está para acolher, é zero julgamento, tá, Pedro? É acolhimento total do beneficiário. Legal, obrigado, Ana. Obrigadão. Use bem o seu tempo para ter uma vida longa, saudável e feliz.